Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor André Mota e hoje nós vamos dar continuidade às aulas do projeto Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. E hoje nós vamos ver o quê? Razões trigonométricas. Fez essa carinha aí, não foi? Professor, o que é esse daí? Pessoal, tem uns nomes assim meio que estrambólicos, mas não se preocupe não é bicho de sete cabeças não. Olha só o que é, presta atenção. As ações ou relações trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. Quais são as principais razões? Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Ok, pessoal? Presta atenção aqui, ó. Só lembrando, o triângulo retângulo é o triângulo que um dos ângulos internos é reto, ou seja, mede 90 graus. A hipotenusa é o cateto, ou seja, o lado que fica sempre oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Qual vai ser o oposto, qual vai ser adjacente, isso depende de qual ângulo nós estejamos nos referindo, ok? Mas é muito fácil, ó. Preste atenção. As razões trigonométricas, quais são? Nós temos o seno. Para eu calcular o seno, é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa, a divisão do valor do cateto oposto pela hipotenusa. Para calcular o cosseno, dividimos o valor do cateto adjacente pela hipotenusa. E para calcular a tangente, dividimos o valor do cateto oposto pelo cateto adjacente. E também, pessoal, para facilitar, nós podemos abreviar e representar assim, ó, seno igual a CO sobre H, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Nós temos o cosseno, cos, que é igual a CA sobre H, cateto adjacente sobre hipotenusa. E nós temos a tangente, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Inclusive, eu gosto de dar um macetezinho que eu aprendi bem lá atrás e gosto de passar. O que é bom a gente tem que partilhar, não é isso, pessoal? Ó, tem uma palavrinha engraçada que é formada assim, ó. Toa. Professor, o que é isso? Significa, ó, se você seguir essa sequência e lembrar do significado de cada letra, você vai lembrar, ó, seno, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, o C de cosseno, que é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, T de tangente, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você jamais vai esquecer. Socatoa. Ok, pessoal? Engraçado, né? Mas é importante, ajuda bastante. Então, continuando. Vamos praticar um pouco, montando as razões trigonométricas? Nós vamos montar desse triângulo aqui, ó. Nós temos esse triângulo retângulo aí e nós temos dois ângulos internos. Um é alfa e outro é beta. Presta atenção. Vamos montar primeiro do ângulo alfa. Presta atenção, pessoal. Lembrando, o primeiro cateto que a gente vai identificar, que nunca muda, é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa ali? O lado C, ó, que está oposto ao ângulo reto. Sempre vai ser hipotenusa, ok? Então, vamos lá. O seno de alfa. Seno do ângulo alfa é igual. Para eu calcular o seno, vou colocar aqui de novo. Toa. Né? Para eu calcular o seno, eu preciso do oposto sobre hipotenusa. Pessoal, qual é o cateto oposto de alfa? Qual é o lado que está oposto a ele? Ó? O lado A. Isso mesmo, vai ficar A sobre a hipotenusa, que a gente já sabe que é C. Para calcular o seno de alfa, eu preciso do cateto adjacente. Pessoal, se eu já sei que A é oposto e que C é a hipotenusa, é claro que o adjacente vai ser o lado B, justamente. B, que é o lado adjacente, sobre a hipotenusa, que é C, que eu já sei. E para calcular a tangente de alfa, eu preciso de quê? Do oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto de alfa? Eu já sei que é A. E quem é o adjacente de alfa? Eu já sei que é B. Tem bicho de sete cabeças? Não. Agora preste atenção. Vamos agora montar as razões do ângulo beta, ó, do ângulo beta. Para eu calcular o seno, eu sei que eu preciso dos catetos opostos sobre a hipotenusa. Pessoal, quem é o oposto de beta, ó, desse ângulo aqui, quem é oposto a ele? O lado B, justamente. B sobre a hipotenusa, que nunca muda, nesse caso que é C.
Quem é o cosseno de beta, pessoal? O cosseno de beta vai ser o seu adjacente sobre a hipotenusa. Pessoal, se o oposto de beta é B e se a hipotenusa é C, é claro que o adjacente dele vai ser o quê? O lado A sobre a hipotenusa, que eu já sei que é C. E vamos montar agora a tangente de beta. A tangente, eu preciso de quais catetos? Do oposto sobre a adjacente. Quem é o oposto de beta, pessoal? A gente já sabe que é A e o adjacente é, o oposto de beta é B e o adjacente é A. Então vai ficar B sobre A. Vocês observaram alguma coisa? Observaram que o seno de alfa é o quê? É o cosseno de beta. E o cosseno de alfa é o seno de beta. Perceberam? E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Ok? Pode ser que isso nos ajude lá na frente, viu? É bom a gente se ligar nessas observações. Continuando, pessoal, vamos lá. Agora vamos para os ângulos notáveis. Também, para que meus alunos memorizem a tabela dos ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por que esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, professor? Porque esses ângulos eles aparecem com mais frequência nas situações problemas de matemática quando envolve razões trigonométricas. É uma musiquinha mais ou menos assim, vocês já sabem, né? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas, professor, o que é mesmo que o senhor está cantando? Eu sei que essa musiquinha é do Natal, mas essas informações aí, professor, é só ouvir de novo e memorizar, pessoal. Eu estou falando da nossa tabela, a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Fácil, né? Muito fácil para memorizar, ok, pessoal? Vamos continuar. Olha só essa situação problema. Determine o valor do lado X no triângulo retângulo abaixo. Preste atenção. Qual é o ângulo interno? Qual é o valor do ângulo interno aí? 60 graus. Quais são as outras informações que a questão está dando? Está dando um lado aqui que é 40 e o outro lado que é o lado que a gente quer, o lado X. Mas vamos identificar quais são esses catetos. Ó, pessoal, aqui nós temos o ângulo reto. Esse lado aqui está oposto ao ângulo reto. Então, ele é o quê? Hipotenusa. Esse lado aqui é qual em relação ao ângulo de 60 graus? Esse lado aqui, ó, que está em frente ao ângulo, ele é o quê? Ele é o oposto de 60 graus. Se aqui é a hipotenusa, se aqui é o oposto, é claro que esse lado aqui vai ser o cateto adjacente. A questão não está pedindo para calcular o valor de x, que é quem? Hipotenusa, e nós não temos o adjacente? Qual é a razão que trabalha com adjacente e hipotenusa? Vamos lembrar? Adjacente e hipotenusa é o quê? Cosseno, justamente. Então a gente vai trabalhar com o cosseno de 60 graus, que é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Pessoal, mas lá na tabela, qual é o valor do cosseno de 60 graus? Está vendo? O cosseno não é a segunda razão, de cima para baixo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, ó, de 60 graus é 1/2. Então, eu vou substituir o cosseno de 60 graus 1/2, que é igual o cateto adjacente, que a questão já deu aqui, que é 40, sobre a hipotenusa, que é justamente o que a questão está querendo. Nós temos aqui, ó, igualdade de duas frações, cruz, credo. Então, 1 vezes x é x, e 2 vezes 40 é quanto, pessoal? 80. Portanto, o valor da hipotenusa aqui, o valor do lado x é 80. Difícil, pessoal? Não, é questão de prática mesmo. Então vamos lá, continuando, olha só, agora nós temos aí, hoje vai ser diferente, eu coloquei 2 desafios, esse daqui você só vai marcar, você vai ver qual dessas razões aqui
está correta em relação a esse triângulo retângulo. E o outro desafio, nós estamos querendo que você calcule o valor do lado A nesse triângulo retângulo. Observe qual é o valor do ângulo, observe quais são as informações que a questão está dando e mão na massa, ok, pessoal? Beijão, um abração, fica com Deus, tchau!